muito boa noite, sejam bem-vindos ao Postal Filme, o novo programa da Rádio Movimento. Hoje em estreia, o programa irá para o ar às quintas-feiras, quinzenalmente, sempre às 10. Eu sou o Stefan Pires, comigo a trocar postais vamos ter a Melissa Coimbra. Sim, boa noite. Não só hoje, mas para sempre. Esperemos. Naquilo que eu sempre vale, esperemos que seja muito. E passo a apresentar a Melissa, que escreveu uma dedicada bio dela própria, digamos assim, mas que vai ser lida por mim, para conhecermos melhor a Melissa. Portanto, a Melissa é natural do Ribatejo, mas está deslocada para Lisboa. Ler faz parte do hábito e quando tem voz, escreve. Gosta particularmente das várias expressões que a arte oferece, do cinema à música, à fotografia, às letras. O desejo do estímulo torna-se no encontro para as suas reflexões. Nada tem a arte na sua profissão, vírgula, acha ela. Portanto, está apresentada a Melissa. Pronto, agora vou passar-lhe a palavra. Claro. Bem-vinda, Melissa. É um gosto ter-te aqui, é um gosto poder começar contigo este caminho que vamos trilhar. Aliás, obrigada pelo convite e também dizer boa noite para quem nos está a ouvir e para quem também nos está a ver. Passo, se calhar, por te apresentar a ti, não é? Ter aqui a tua bio também escrita, acredito, espero, se calhar escrita por outra pessoa. Portanto, aqui o Stefan é autor aqui do site, que já tem algum conhecimento, que é Na Vaga de Homer, e recentemente até fez a sua apresentação do livro, em que tem... portanto, o nome do livro é Na Vaga de Homer, escritos sobre filmes do ano 0, esperemos um ano 1, e consiste aqui em ter são cerca de 65 experiências que o leva ao cinema e a escrever sobre. Também escreve na secção de cinema da Mutante Magazine, é apaixonado por um certain cinéma. Sim, com o acento, não é? O acento é okay. Que gosta de apelidar de como é que é? Dos R's é uma coisa. Pronto, que consiste no realista, existencialista, reflexivo, relacional. Exato. Penso que está feita a apresentação. A sigla. Okay. Sim. Portanto, vamos passar. Vamos falar primeiro do porquê do postal filme, ou seja, a própria identidade do programa revela aquilo que se vai seguir. A ideia do postal nasce, há uma inspiração aqui no Serge Danier, no crítico francês que já morreu, que falava muito portanto, a associação que ele fazia da crítica de cinema, quando escreve sobre cinema, fazia associações com o postal e com o campo, o jogo de ténis propriamente dito. No jogo de ténis era a questão de quem serve, portanto o jogador que serve seria a imagem do realizador que faz o filme, e o crítico, ou quem escreve sobre cinema, seria quem responde ao serviço do outro lado da rede. Pronto, e a bola, se quisermos, é o filme, e os espectadores no core de ténis é o público, okay, que ora vê o filme, ora lê a crítica. Nós tentamos fazer aqui um core de ténis com uma rede a meio e pensamos aqui trocar bolas aqui no estúdio, mas a Rádio Movimento não foi nessa, e bem, até porque podíamos partir algum material, e então fomos para o postal, que é outra das associações que o Sérgio Daniel fazia. Ele viajava muito por todos os continentes e escrevia muitos postais numa altura em que fazia parte. Quem é que nunca foi de férias e mandou um postal, não é? Precisamente. E portanto o postal, sendo uma imagem e com umas costas em branco livres para se escrever, no fundo abre esse espaço para que a pessoa possa escrever aquilo que bem entender. Pode falar da imagem em si, pode falar de outra coisa qualquer, não é? E depois é aberto. Se nós pensarmos num postal, a forma
forma como era entregue, ou como é entregue ainda, se enviarmos um postal, o próprio carteiro vê o que está escrito, toda a gente vê, portanto é uma coisa aberta. E portanto partiu daí. Portanto, se quisermos plano, portanto um plano do filme, uma imagem que resulta numa imagem e por fim um postal, portanto uma sequência. Uma sequência, exatamente. Porque se pensarmos em filmes que nos marcaram muito, ou que nos marcam muito, eu penso que todas as pessoas associarão sempre um filme a um plano, a uma imagem, ou se calhar a mais do que um, mas pelo menos a um, não é? Eu assim muito rapidamente, por exemplo, se pensarmos na Sonata de Outono, que tu gostas muito também, não é? Sim. Do Bergman. Não esteja já a dar no primeiro programa já o spoiler todo do mas Bergman. não podes trazer o Bergman tão cedo. Que é para desafiar a trazer outros, estou a brincar. Mas, por exemplo, no Sonata de Outono, para mim, o rosto da Liv Ullmann inundado em lágrimas depois daquele digladiar noturno com a mãe interpretada pela Ingrid Bergman. Portanto, aquele rosto é o filme. Se pensar, por exemplo, no Medo com a Alma do Rainer Fassbinder, penso no casal que está no centro do jardim com os bancos amarelos e, portanto, um casal isolado no centro, um jardim redondo, grande, e depois na porta do interior para o exterior estão tipo os abutres, ou seja, o pessoal do restaurante está a comentar, a tentar ouvir e a comentar sobre o casal que era muito criticado na altura. No filme do Cassavetes, estou só a dizer grandes filmes, está bem? Porque é mais fácil lembrar. No filme do Cassavetes, A Mulher Sob Influência, a Gina Rowlands, que pronto, tem aquele papel que é extraordinário. O plano que eu retenho melhor é aquele que ela está à beira da estrada, bonito, sim. à deriva, com meias rosa e mini saia, e de um lado para o outro à espera que venha o autocarro com os miúdos. E pronto, poderíamos enumerar muitos mais, mas isto para assentar a ideia de que o plano muitas vezes é o filme, e às vezes um plano à nossa escolha até é maior que o próprio filme. Isso é que no outro dia falava contigo sobre aquelas pessoas que saem da sala do cinema a meio do filme porque não estão a gostar, e eu interrogo-me, será que não haveria um plano mais no fim do filme que as pudesse ter conquistado? Porque já me aconteceu isso, filmes que estarem a ser conquistado apenas por um plano. Exato, sim. E pronto, em relação à tua presença, ao convite para estares aqui, para fazer este programa comigo, também gostava de explicar. Essencialmente tem a ver com a sensibilidade artística que tu tens, quer como emissora, quer como receptora. Okay? E isso expressa-se ou extravasa na forma como tu escreves, como tiras fotografias, como associas imagens ao som. Podias fazer uma instalação, já falamos sobre isso também, com aquilo que tens publicado até online. E portanto eu precisava de alguém que contrabalançasse comigo, que no fundo ando aqui no realismo, numa coisa muito terrena, e preciso aqui de alguém do outro lado do corte de ténis que seja um desafio também, não é? Sim, acho que faça esse contraponto e que traga aqui também cinema diferente. Está bem? Portanto, se calhar. E pronto, e agradeço-te o convite, porque de facto não é pela minha extensão artística ou sensibilidade, mas também porque gosto muito de cinema, sensivelmente por isso. E passa por ser também um gosto pessoal falar e senti-lo de diversas formas, portanto. E acho que com o filme que eu também trago, acho que é bom, e foi não podia ter escolhido melhor, porque de facto é várias sensações, e portanto agradeço, porque é uma excelente oportunidade. Sou completamente amadora, nunca fiz rádio, não sei sequer se tenho boa voz, mas há quem diga que sim. Sou extremamente envergonhada, portanto não sei sequer se está a correr bem ou não, mas esperemos que sim. Para além disso, a principal é mesmo a forma também como eu sinto o cinema, e de facto não podia concordar melhor contigo no facto de sermos conquistados
por um plano, portanto, por algo que nos deixa completamente embasbacados. Eu, por exemplo, vou só dizer um porque... E vai ser do Bergman, peço desculpa, que é o Lágrimas e Suspiros, em que há uma aproximação muito subtil, vagarosa para a cara da Liv Ullmann, que é uma cara também muito angelical e ao mesmo tempo quase pura, mas também com muitos detalhes interessantes. Também acho que é por isso que resultavam tão bem. Portanto, há um plano em que ela está deitada na cama e ela de facto está parada, só a olhar, quase como se estivesse a flertar com a câmara, digo eu. Se calhar com o Bergman, pronto, nem sequer vou extrapolar isso. Mas de facto, sim. E aquilo ficou sempre na minha cabeça. Eu lembro-me de facto daquele filme e ficou-me sempre essa ideia. Um silêncio, uma coisa muito quase angelical, e aquilo ser uma coisa poderosíssima, porque é também um filme poderoso. Sim, concordo. Acho que o plano pode conquistar-nos mais até do que o próprio filme. Pode estar até acima do filme, um plano em concreto, sim. Então vamos a isso, vamos ao plano e ao... Pois. Estamos ali a olhar para aquele lado assim de esgalha, porque é ali que vai surgir o nosso primeiro... Exatamente. Postal que a Melissa escolheu. Até porque assim convém explicar que nós decidimos fazer isto mesmo fisicamente, ou seja, Não foi uma coisa, não vamos mostrar aqui um plano digital para que, assim, com muita precisão, mas obviamente queríamos partilhar aqui também. Quem não está a ver também aquilo que está aqui representado neste plano, que de facto passa a ser um plano que eu decidi do filme. E portanto, isto é quase uma viagem. Portanto, este filme é do Wim Wenders, portanto é também de 2023, na altura que também saiu o Dias Perfeitos. Certo. Portanto, é logo aqui, olha, vamos arriscar tudo, vamos de facto dar aqui algo diferente. Então, é sobre um escultor, pintor alemão que se chama Anselm, e justamente dá o nome ao filme, que é Anselm, o Som do Tempo. Decidi trazer este filme que me surpreendeu imenso. É um filme muito forte, até porque eu já tinha sido conquistada por quando o Wenders faz um documentário do Ozu. Portanto, eu já tinha tido ali uma pequena experiência muito boa e decidi que, olha, vou arriscar, vou ver este. E qual é o meu espanto em que vejo de facto que é uma experiência para além daquilo que é o cinema. Ou seja, o documentário obviamente é falar sobre a vida da pessoa e neste caso não só da vida, mas também de todas as polémicas, todas as questões. Pronto, estamos a falar efetivamente do escultor-pintor. Bom, eu vou dizer artista, porque acho que ele faz muito mais do que isso. Chamar-lhe um deus criativo, certo, também. Certo. Contemporâneo, portanto, é de certeza. E então, fala obviamente esta viagem começa essencialmente sobre a arte dele, de um certo choque. Portanto, aqui quase um balde de água fria, por ser bastante polémico, especialmente por ser alemão, decide, portanto, aqui desafiar aquilo que é o passado do seu país. Portanto, ele é muitas vezes criticado por isso, pela rudeza, ou seja, ser algo grotesco quanto a planos, e digo planos porque essencialmente ele fotografa. Portanto, existe
sei lá, tão simples como um terreno em que passaram, por exemplo, tanques da guerra. E, portanto, ele captura a imagem, portanto, de agora. Sim. De agora, portanto, imaginemos anos 70, 80, e começa, portanto, aqui a compor com vários materiais algo bastante representativo daquilo que é um jardim onde efetivamente passaram tanques de guerra. Portanto, passa a ser aqui um movimento estranhíssimo, mas que o Wim Wenders faz esta belíssima transição entre aquilo que é de facto o sofrimento não digo que se calhar o sofrimento, mas ele efetivamente menciona no filme e a incapacidade dele de não se sentir ferido. E é uma coisa, e lá está, há aqui diversas questões do filme que de facto levantam as tais saudações nazis. Portanto, é um trabalho de 69, e é bastante interessante porque de facto são várias pessoas a fazerem saudações nazis com vários uniformes. Neste caso pode ser uma bata de hospital, pode ser um uniforme se calhar de bombeiro. Portanto, tem aqui diversas questões. E ele, por acaso, se me permites a interrupção, ele a propósito disso diz que, portanto, que fez isso porque era importante trazer à memória uma memória que se estava a apagar, e apagando-se a memória corre-se o risco depois das novas gerações não conseguirem discernir, não é? Aquilo que, se calhar, o bem do mal, não é? Quem fala nas saudações nazis, outra coisa qualquer. Portanto, ele vira o bico ao prego, se quiseres, não é? Em relação àquilo que era a opinião pública relativamente ao trabalho dele. Sim. Não é? Que achava que ele era defensor estava a promover, e ele disse que não, é questão da memória. O insulto, não é? O insulto e eu acho que isso era mais visto na Alemanha, até porque eu pessoalmente tenho uma história curiosa com um amigo, um familiar que veio cá a Portugal e era alemão. E houve uma pergunta curiosa que ele me fez, porque se calhar eu sou estranhamente curiosa, em que ele perguntou: mas porquê é que vocês são tão obcecados com a guerra? Eu não percebi a pergunta. E ele: é que nós não queremos falar sobre isso. Eu pedi-lhe desculpa, não, ou seja, nem sequer mencionei isso, mas ele soube que eu gostava de ir, portanto, ver algumas coisas, por curiosidade e porque não por fascínio, porque eu acho que, e é isto que realmente me fez também trazer este filme, que foi o facto de é necessário às vezes manter aqui uma certa, digamos, memória, para que também não voltemos para trás. Exato. E ele de facto fala sobre isso. E porquê é que tu escolhes este plano concreto, com ele ali no meio, assim um bocado perdido, não é? Sim, ou seja, eu acho que não está perdido, na verdade. Eu acho, eu escolhi-o aqui especificamente também porque ele está iluminado, não é muito perceptível na câmara, mas ele está iluminado como se estivesse com um foco, portanto está focado, está iluminado, e à sua volta tem várias obras dele. Portanto, elas são enormes, são mesmo muito grandes. Há várias fábricas que têm os trabalhos dele, porque lá está, ele também tem essa habilidade em como é que se constrói uma escultura, por exemplo, ou vamos chamar uma instalação, não é? Com o material todo destruído. Portanto, e há um
E eu achei que era um plano diferente, em vez de ser um plano de uma obra dele ou o que seja, mas também não ser evidente, porque eu acho mesmo que é isto. Este documentário não é evidente, ou seja, é preciso percorrer o documentário todo para perceber de facto aqui qual é que é a sensibilidade desta pessoa que se está a expressar de várias formas. Portanto, ele começa pela fotografia ou mesmo pelo desenho de algo ou de uma paisagem, para reproduzir depois aquilo que é uma certa admiração por aquilo que é rude, mas que é real. Ou seja, porque depois tem vários relevos. Sim. Eu convido, bem, a quem não ficar entusiasmado com o filme, mas a conhecer o trabalho dele, porque ele é de facto extraordinário. E ele até teve uma pequena passagem em Portugal, portanto, mas acho que já não. Acho que já não está. Sim, e aquela utilização que ele faz do chumbo, né, nas telas gigantes, o pormenor, não é? Queima, portanto, usa o chumbo, né, e queima portanto, está a lançar fogo com uma mangueira, está a queimar o chumbo, que depois há referência ao chumbo utilizado na Segunda Guerra. Portanto, ele no fundo agora está a pegar no chumbo que antes era para o material bélico e agora está a pôr na arte para devolver à vida, não é? Certo, ou seja, nada aqui fica ao acaso, não é? É tudo muito pensado e pessoalmente eu gostei muito também das reflexões que foram sendo feitas ao longo do filme, que eu não percebi se teriam sido dele ou se teriam efetivamente se fossem do Wim Wenders, mas até porque eles são particularmente próximos. E não sei, mas fiquei rendida. Já tinha tido esta experiência com o Wim Wenders, mas cada vez mais me convencem documentários. Portanto... E achas que, portanto, o facto de ter sido o Wenders a filmar, portanto, bom, eles são próximos, claro, são alemães, e o Wenders fez o filme porque é um grande apreciador da arte dele, mas achas que a forma como ele filmou, ou seja, o estilo do Wenders ali, a forma como filma, transforma o filme para outra coisa que poderia ser totalmente diferente, com outro realizador, ou a arte do artista, digamos assim, está acima, independentemente de quem fizesse o filme? Sim, eu percebo. Eu sinto que sim, ou seja, acho que quero acreditar que outro realizador conseguia demonstrar de facto a arte, mas o Wim Wenders tem, portanto, aqui às vezes, bem, como é que conseguimos pôr se calhar um artista alemão que de facto dizem que é, quer dizer, agora não dizem que é horrível, porque ele é bastante bom, sempre foi, mas uma pessoa que gosta de romper com aquilo que é a questão do seu passado e não só do seu passado, porque há aqui também um encontro entre o seu passado e aquilo que é as suas memórias mais de infância. E o Wenders aqui faz uma coisa que eu acho extraordinária, que é a transição a construção da narrativa. De facto é uma construção a Wim Wenders. Eu pessoalmente acho que é perfeito, porque cada artista se está a expressar à sua maneira, portanto, sim. E acho que é bom, para além da escultura, para além da fotografia, ter um realizador também com bastante peso. Sabes que o que me impressionou mais e por isso é que eu te fazia esta pergunta também, para perceber a tua sensibilidade. O que me impressionou mais foi a forma como se relacionou a arte e a vida no filme, e eu acho que quem deu vida à arte foi o Wenders na questão do movimento, percebes? Porque desde o início tu começas a ver o filme e tu vês as esculturas como se ganhassem forma quase humana, corpos. Começa logo naquela instalação das... Sim, aquilo é... de fama martirias, mulheres mártires, não é? Sim,
Sim, com os vestidos brancos. que tem, portanto, até os suportes, portanto, pronto, isso lá está, também tem uma razão. E é engraçado começarem logo por aí. Eu também não gostava de revelar todo o filme. Não, mas aquilo que eu queria destacar ou seja, a forma como o Wenders com a câmara, a forma como ele filma, conseguiu com o movimento dar vida à arte, ou seja, aquelas esculturas parece que ganharam forma humana, movimento, tornaram-se corpos. Até pela forma como ele faz as panorâmicas em volta, e tu olhas para aquilo, eu a certa altura penso que se estavam a mexer as esculturas, mesmo um bocado a levitar ou a andar, a rodar, e eu acho que ele dá essa vida, portanto é como se a vida fosse uma fonte de arte e a arte fonte de vida, e enquanto que o Anselmo dá arte, o Wenders com a câmara dá vida. Foi isto que eu se escrevesse sobre este filme era a minha entrada contextual. Pronto, eu acho que eu por acaso tinha escrito aqui uma frase, mas penso que não encontro, porque acho que é muito melhor improvisarmos tudo. Então lá está, eu acho também partilho se calhar dessa forma, porque o Wenders faz mesmo esse movimento, ou seja, é perceptível. Daí eu há pouco dizer-te que de facto outros realizadores poderiam ter feito também o mesmo percurso, não é? Porque são obras de arte, mas não seriam com o corpo, obviamente, que eu acho que depois aqui o Wenders é diferente. Acho que é um artista diferente que dá, porque, por exemplo, o tal documentário, o Tokyo Gado, que eu te falei do Ozu, que convido a todos a verem, também é muito interessante, até pelas técnicas de realização que foram utilizadas. Ali foi um realizador a filmar sobre um realizador. Aqui é preciso compreender a própria arte muito profundamente, ou seja, cada peça. Sim. É preciso perceber o contexto, ele tem imensas peças, felizmente, mas é absurdo, ou seja, é mesmo preciso tomar atenção, entrar se calhar um bocadinho para compreender, até para construir o próprio filme. E eu acho que isso é perceptível, porque é claro, e porque de facto não queria utilizar a palavra justifica, mas justifica aqui um pouco a questão do grotesco, de se tornar aqui belo, quase a ser agradável à vista, não é? Ou seja, primeiro é um impacto, a pessoa fica, sei lá, tonta, e depois, não, espera, que eu quero ver. E ele tem composições de facto muito, muito, muito interessantes. Sim, depois a forma como ele se movimenta dentro do ateliê, bicicleta, e depois com as gruas para subir e descer, a lançar o fogo, a dar um toque, dá tipo um toque de mídias, toca numa tela, aquelas telas têm rodinhas, são gigantes, né? Toca e a tela fica arrumadinha. Se calhar fizeram alguns takes para que ele bater certo, mas fizeram quando tem a sensibilidade e não, portanto, há de ser a sensibilidade dos dois, ou do Wenders ou do Anselmo. E genial. Sim, e há aqui também uma questão breve, que é o próprio artista vai aqui muito a vários componentes, à mitologia grega, a este passado da Alemanha nazi, portanto, e até vai a uns certos mitos dinamarqueses, portanto vai aqui beber tantas influências, a mitologia judaica também, que acaba por inspirar toda aquela instalação daquelas mulheres que não têm cabeça. Não têm cabeça. Têm a cabeça substituída por outras coisas. Sim. Em que depois até há uma transição de perceber que de facto há uma questão objetiva na forma como o homem as vê. Portanto, homem, não ser vivo.
humano. Portanto, ou seja, como é que o homem vê a mulher. E lá está, é sempre, acho interessante porque não pega num único momento, ou vou centrar a minha vida neste assunto. Não, ele de facto vai beber a muitas influências, vai dar-nos também, oferecer-nos outro tipo de contextos, e pronto, e é isto. Convido mesmo todos a ver, porque é como se fosse aqui uma irritação subtil. Acho que é porreira. Sim, acho que sim, vale bem a pena ver. O filme está no Filmin, sim. Portanto, pronto, já não está no cinema, mas esteve, não é? Sim. Eu pessoalmente não o vi no cinema, felizmente consegui vê-lo no Filmin, mas está disponível, sim. E vale bem a pena. Bom, penso que agora há de ser a minha vez de vermos o meu plano imagem postal, neste caso o postal que vou trocar aqui com a Melissa e que vamos fazer chegar aos ouvintes e aos espectadores. Penso que já vamos ter o postal aí muito em breve. O filme é um filme romeno do Radu Jude. O título em português é Não Esperes Demasiado do Fim do Mundo. Não Esperes Demasiado do Fim do Mundo, é isso. O filme é também de 2023, por coincidência trazemos 2 filmes do mesmo ano. Quis trazer este filme porque para mim foi o melhor filme exibido em 2024. Ok. De todos aqueles que eu vi, eu só posso falar daqueles que eu vi, obviamente. Portanto, para mim foi o filme do ano, apesar de ser de 2023, só passou no cinema em 2024, vi-o no cinema no verão e depois vi-o em casa mais recentemente e escrevi sobre ele no Na Vaga de Romero. E trago este filme porque acho que também devo-lhe esta homenagem de verbalizar sobre ele, depois de ter escrito sobre o mesmo, mas começava por falar da imagem que vemos. Este plano, não é? Este plano, sim. Portanto, vou começar por descrever e depois falarei um pouco sobre o filme. Portanto, nesta imagem nós vemos esta imagem, portanto, faz parte de um plano que dura 44 segundos, salvo erro, começa ao minuto 22:48, sim, e acaba ao minuto 23:32. Demora 44 segundos, é uma câmara fixa e, portanto, só as pessoas é que se movem, a câmara não se move, é dentro de um cemitério. O plano imediatamente anterior a este é muito importante e pertinente porque nos mostra a parede exterior do cemitério, toda ela branca, e em letras garrafais www.cemitério em romeno, que é parecido com o nome em português, é cemitério, e depois tem ali umas nuances. É muito interessante ver esse plano do exterior antes de passar para aqui, porque permite-nos compreender aquilo que é o significado e o sentido total deste plano. Então, quem é que vemos aqui? A senhora que está de preto é a mãe da protagonista, a mãe da Ângela, que é aquela senhora, aquela mulher loira que está de costas e que tem um vestido colorido, só que é preto e branco. Aliás, o filme é preto e branco. Elas foram ao cemitério porque foram rezar pela avó da Ângela e mãe da senhora que tinha falecido recentemente, que está ali naquela urna que vemos. Portanto, a urna não, na campa, porque já está enterrada, claro, com o que vemos a cruz, e atrás da cruz conseguimos ver um senhor de bicicleta reconhecemos claramente aquelas malas que transportam comida, normalmente, não é? E em cima, do lado direito, conseguimos também ver um outdoor gigante que está da parte de fora do cemitério, mas que é tão alto que sobrevoa o cemitério e está quase em cima das cabeças delas. E o outdoor está em inglês, apesar de estarmos na Roménia, e tem um anúncio para aluguer de armazéns a partir de 500 metros quadrados. Super pertinente, não é? Ao pé do cemitério, portanto é sempre interessante. Então, o que é que se passa aqui nestes 44 segundos?
Portanto, a senhora estava com a filha, estavam as duas de frente para a cruz, portanto para a campa familiar. Entretanto, o telefone da Ângela, da protagonista, toca. O som que a Ângela tem no telefone é o hino da alegria. Por si só já quer dizer muito, porque o hino da alegria é o hino da União Europeia, não é? E portanto ela desloca-se um bocadinho para atender o telefone. A mãe fica onde está, não se move. E quem está a ligar é alguém que está a vender seguros. Portanto, não ouvimos, mas percebemos pela conversa da Ângela, aquelas chamadas que incomodam de quem liga para vender seguros, cartões de crédito, por aí afora. E entre elas entre as duas surge em andamento a bicicleta do estafeta que vai entregar. Não sei se vai entregar qualquer coisa, que deve ter uma encomenda qualquer. Pronto. E isto acontece, portanto, nos 44 segundos, e a senhora mantém-se sempre fixa, a pessoa mais velha. Portanto, independentemente da filha estar a falar com alguém que está a tentar impingir qualquer coisa, do rapaz que passa com a bicicleta. E portanto, isto é, no fundo, está aqui condensado toda, se quisermos, uma espécie de profanação, quase que profanação comercial, que a globalização trouxe à Roménia, porque num sítio como um cemitério temos, portanto, um anúncio em inglês que é a língua do capitalismo, é o liberalismo, globalização por aí afora, não é? E a forma como o autor aparece ali gigantesca. Toca ao telefone porque alguém quer vender alguma coisa. E passa e depois já é hiperbolizado porque, pronto, a passagem do estafeta ali no cemitério no meio, mas provavelmente era um atalho ou deu jeito de ser um atalho ali, e ele passa ali pelo meio para ir fazer uma... Quem é que nunca entrou dentro de um cemitério só para atalhar caminho, não é? Sim, exato. É quase como olhar para o futuro, não é? É uma coisa espetacular. E portanto, vemos aqui portanto, é uma espécie de profanação, porque o cemitério é o que está mais perto de ser um lugar sagrado, não é? E dá para, a partir deste plano, percebermos tudo o que está por trás da mensagem do Radu Jude ao longo das 3 horas do filme. Portanto, ele retrata aqui uma Roménia, uma Bucareste, mas Roménia que vive neste momento uma distopia. Talvez por isso o filme seja a preto e branco, não é? É uma Bucareste de engarrafamentos constantes, buzinadelas, palavrões no trânsito. Quer dizer que então associaste o preto e branco com o facto de ser, ou seja, mais, não digo retrógrada, mas se calhar mais condicionado, ou seja, ou então de ser demasiado confuso ou desordenado, ou não? O meu ponto de vista foi este. Eu considero que o Radu Jude vê a Roménia e Bucareste, não é assim tão difícil de ver, que como uma utopia falhada, uma utopia que se aspirava quando, ainda antes da queda do muro, e quando o muro cai, legitimamente porque a Roménia estava a abrir-se ao mundo ocidental, à globalização, às coisas novas, e havia uma expectativa utópica de bem-estar, de prosperidade, que depois resvalou nesta triste decadência, não é? E eu acho que o filme eu vejo o filme com 3 dimensões. A primeira dimensão, portanto, é esta do preto e branco, da Roménia agora, deste caos, deste pessimismo que está incrustado mesmo ali. Depois há outra dimensão, que é os certos do filme que passam dentro do próprio filme, que é um filme de 1981, que acho que tem aqui o nome do filme, que é em romeno Angela Merg
Mai Departe, que é Ângela Segue em Frente. É muito importante a presença destes certos desse filme, porque nesse filme está outra Ângela, num outro tempo, anos 80, portanto, ainda com a Roménia ainda dentro da cortina de ferro, não é? E esse filme é a cores, e ela é taxista. E o que é que nós vemos nesse filme? Vemos que há uma harmonia em termos das ruas, portanto, há muitas pessoas na rua, a passear na rua, há o elétrico ou o comboio que passa à superfície, há poucos carros, portanto, há uma relação harmoniosa, apesar de a Roménia vivia com uma ditadura até 89, além da cortina, tinha a ditadura, portanto, certo. Mas havia ali toda uma harmonia que caiu, não é? E quando aquilo que se esperava era precisamente o contrário. Depois há uma terceira dimensão que eu acho que existe no filme, que é a questão da pós-verdade. Quando a Ângela passa para Bobita, que é a persona que ela cria para as stories do TikTok, e o próprio filtro que devolve a cor do telemóvel, não é? E a juntar a isso temos também, na dimensão da pós-verdade, o vídeo que a empresa austríaca multinacional está a fazer na Roménia, em Bucareste, com trabalhadores que foram acidentados, portanto, em trabalho, e que agora necessitam, ou seja, a empresa quer que eles deem o testemunho, pelo menos um deles, para fazer um vídeo de promoção de segurança no trabalho. Você que sofreu um acidente de trabalho, venha cá que nós vamos aqui fazer uma publicidade para que isto não aconteça. Vai devolver as pernas. E portanto são essas três dimensões, e que eu colo ao passado, ao presente e ao futuro. O passado da Roménia, que era antes da queda do muro, da expectativa de uma vida melhor. O presente da Roménia, que resvalou naquilo que é agora portanto, daquele trânsito caótico, das mortes na estrada, que vemos aquelas 130 grutos. Eu contei 130, mas são 600 na realidade, ao longo de uma estrada, de pessoas que morreram em acidentes, portanto, do impacto de uma Roménia que foi capturada pelas grandes marcas, pelas multinacionais, pelos investimentos. Portanto, a própria arquitetura da cidade é só outdoors publicitários, nem sequer são em romeno. Portanto, esse é o presente. E depois o futuro, que já é um futuro colado ao presente, que é a questão portanto, do caminho para o radicalismo, para a extrema-direita e populismo e tudo aquilo que aí vem. E este filme cola-se muito à realidade, até porque a Roménia teve eleições há muito pouco tempo, que entretanto foram impugnadas, e o candidato presidencial que ganhou fez campanha toda ela no TikTok, e esse candidato, aquilo que dizia no TikTok não é assim tão diferente daquilo que o Bobita dizia. E depois temos aqui a questão da empresa austríaca, no fundo é o capitalismo selvagem, o neoliberalismo desenfreado, de mãos dadas com quem debita verborreia, com o objetivo para depois ligar as coisas. E eu até escrevi na altura que ter aqueles sonhos úmidos com coisas, com um mundo diferente na cabeça deles, não é? de controle. E portanto, acho que o filme retrata isso assim. Foi assim que eu o vi, percebes? Nessas três dimensões. Pois, eu não dividiria, não colocaria essas divisórias, porque eu gosto sempre dessa construção. Ou seja, para termos um presente temos sempre um passado, não é? E é no presente que tu já estás a construir aquilo que vai ser o recente passado, e o que tu não é nada disto. O futuro é algo que tu se calhar idealizas, e acho que, como tantos outros países, não é? Não só na Roménia, mas também isso aconteceu, e eu acho que o filme vive um bocadinho da questão de ser tudo tão, quer dizer, só a questão, peguemos no plano, na questão do cemitério, não é? É um sítio de descanso,
achamos nós, não é? Não, mas ali não é. Certo, então é tudo muito frenético, não é? Não é porque a senhora que está enterrada, a família vai ter de ser trasladada para outro cemitério porque vai ser ampliada uma construção de prédios com apartamentos de luxo e, portanto, eles oferecem 10 anos num outro cemitério Imagina, é uma questão de negócio. Olha, veja lá, nós oferecemos 10 anos, aqui descansa melhores, portanto, a pessoa já nem tem a opção de decidir, não é? Mas esta questão do absurdo, não é? De como é que, ok, há um espaço, não diria se calhar de culto, ou culto, mas das pessoas acharem que morrem e vão para a terra e descansam, e há essa sensação do rest in peace, não é? Tipo, descanso em paz, e aqui não há descanso, não é? Portanto, mesmo já há pessoas já mortas, já há estas peripécias todas, e pronto, eu em alguns momentos até me ri, portanto não... Sim, o filme depois acaba por ser muito divertido, mas na questão do passado e do presente, por exemplo, uma analogia que eu faço ali que é muito evidente daquilo que era e o que é agora, por exemplo, a questão da taxista com as duas Ângelas, não é? A Ângela, que é assistente de produção, passa mais tempo no carro agora do que a Ângela taxista, que era taxista. Certo. Porque toda a gente anda de carro ali, portanto, para chegar a uma ponta da cidade demora imenso tempo, ou seja, e isso é precisamente o caminho oposto daquilo que deve ser prosperidade numa cidade, que é mobilidade. Não sei, será que informação tão próxima, é um sentido próximo, não é? De termos esta questão de tanto trânsito, passar tanto tempo no trânsito. Sim, nós que vivemos em Portugal conseguimos ver ali algumas semelhanças, não é? E alguém abrir a janela e começar a insultar. Eu não queria dizer isso, foste tu que disseste. Sim, fui eu. Mas pronto, acho que há essas diferenças claras, ainda que ele o Radu Jude não elimine aquilo que de mal acontecia nesse passado e nesse filme que passam os certos dos anos 80, porque vemos lá a misoginia em relação à Ângela, que era uma mulher taxista, vemos a violência do homem em relação à mulher, e portanto só que isso não foi reparado, continua a existir. Portanto, ele só há de outra forma, se calhar, não é? Sim. E pronto, estamos conversados. Estamos com postais trocados, não é? Sim. Vou deixar os últimos instantes para a Melissa fazer aqui Bem, provavelmente é uma notícia que toda a gente já sabe, não é? Sim. Força. O David Lynch morreu hoje, deixou-nos há pouco tempo, e não tínhamos nada preparado, mas de facto fazia sentido mencioná-lo, até porque este homem do surrealismo, em que tem aqui filmes claro, Twin Peaks, a série criada com Mark Frost, que se tornou uma coisa gigantesca, e é de facto para muitos que gostam de David Lynch, sabem que é um ícone no seu percurso. Claro que também temos outros filmes como bem, vou tentar eu só sei inglês, mas vou tentar em português. Portanto, o Veludo Azul, que é justamente é uma história escaldante, acho que também é muito giro para verem. Temos O Homem Elefante, que eu gosto, é um dos meus filmes preferidos dele, por acaso. Estranhamente é preto e branco. Não sei se isto querá dizer alguma coisa. Portanto, para quem... Pronto, obviamente ninguém sabe, não é? As minhas fotografias são praticamente todas a preto e branco. Eu gosto muito. E acho que é super atual.
não é nada, não é nada do passado. Mas pronto, não levei como ataque pessoal. Não, mas eu falei em distopia, mas não sei, portanto, sim. se te referes àquilo que eu disse há pouco, não é o passado, no fundo é um presente que não foi conquistado, digamos assim. Certo. E o preto e branco convida à nostalgia. Há nostalgia por aquilo que não se teve, não é? Neste caso. Certo. Pronto, e de facto para mim que sou fã, deixou-me muito triste a notícia, porque gosto muito do trabalho do David Lynch. Acho que tem um leque diferente daquilo que são, não diria os filmes convencionais, mas que se tornam paisagens especiais, e acho que queríamos também fazer aqui este ponto, não com uma nota de pesar de envio das condolências à família, mas se calhar a todos os fãs que gostam do trabalho dele e admiram, de facto. E penso que é isto. Sim, é um reconhecimento da obra dele. É apenas isso que queremos deixar aqui presente, não é? E pronto, espero que tenham gostado. Daqui a 15 dias cá estaremos, às 22 horas, às quintas-feiras, portanto, sempre às quintas-feiras, sempre quinzenalmente e sempre às 22. Certo. Stephen Pires e Melissa Coimbra estarão cá para mais um Postal Film. Boa noite, obrigado. Obrigada, boa noite.